seja muito bem-vinda a mais um vlog nesse canal. Provavelmente o último de 2025. E eu quero, sim, guardar aqui alguns dias, compartilhar alguns dias com vocês desses últimos dias do ano. Nesse vlog eu quero compartilhar o meu planejamento para 2026. Vou mostrar para vocês o meu novo planner, o meu planejamento de leitura também para 2026. E também compartilhar algumas coisinhas importantes e legais que acontecerem esses dias e compartilhando com vocês. Inclusive, hoje é um dia muito legal. Eu vou começar a me arrumar agora. Peraí, pegar minha maquiagem. Eu vou começar a me arrumar agora para ir para um show que vai ter lá na igreja. Chama Canção da Esperança. Vai ter o... Como é o nome daquele? Canta um menino nasceu, como um filho se nos deu. Rodolfo Abrantes, vai ter Salomão do Reggae. E outro rapaz lá, que eu não lembro o nome, que eu não conheço. Salomão do Reggae, eu acho que eu só conheço uma música. Vai ser legal, a gente vai fazer esse evento, né? Para ajudar as famílias que foram atingidas pelo ciclone lá no Paraná. E aí, o valor dos ingressos vão ser totalmente destinados para ajudar essas famílias. Caraca, meu olho aqui não aguenta mais não.
De ladinho, de ladinho. Vai de ladinho. Fim de festa. E agora a gente tá fazendo aqui um carreteiro. O arroz tá aqui fazendo. Carne já picada. Por mim, se o dele quiser só Ela gosta. restaurante. Mas ela pede comida. Oi, gente, a gente tá aqui ainda. Agora arrumando as coisas pra ir embora. Aqui é muito gostoso e lindo, né? Agora tá de noite já. E aqui é o mar. Tá uma fresquinha bem boa. Esse barulho eu não tô peidando, tá? É a cadeira. E aqui é a piscina. Hoje eu trouxe coisa pra entrar na piscina, mas acabei nem entrando porque fiquei conversando com o pessoal e também tinha muita gente, né? Aí a preferência era mais das crianças. E aí eu fiquei meio que com medo de entrar e uma galera querer entrar também, porque esses prédios aqui tem muito pra Airbnb, sabe? Então a preferência, obviamente, é de quem tá hospedado, né? E a gente veio como convidado. Mas acho que a gente vem essa semana aqui pra aproveitar a piscina. O nosso antigo PG era aqui. Nossa, tá ventando muito, deve estar fazendo um barulho aí de vento no microfone. O nosso antigo PG era aqui, então a gente já aproveitou bastante, né? Se você acompanha também lá no meu Instagram há muito tempo, há algum tempo, teve uma semana que a gente ficou aqui na casa deles, porque eles viajaram e a gente ficou cuidando dos gatos. Acho que eu não fiz nenhum vlog dessa semana, mas foi bem gostoso. Enfim, aí essa semana a gente tá combinando de vir. Samuel tá de férias, então a gente vinha aproveitar, fazer um dia bonito como fez hoje. A gente vir curtir essa piscina que é gigante. Vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho dessa piscina, gente. Eu amo. Só que aqui, como vocês podem ver pela água e talvez pelo barulho do vento no celular, venta muito. Então mesmo com o sol, fica bem geladinha a água. Mas eu particularmente gosto. Mas geralmente os meus amigos não querem acompanhar. Da última vez que a gente veio, eu e o Samuel entramos, o Márcio também, amigo da gente, mas a Thay não quis entrar. Entrou um pouco e depois saiu, porque estava muito gelado. Mas eu gosto. Domingou por aqui. E arrume-se comigo, na verdade, marquei-se comigo para ir para o último culto do ano da igreja, um culto de Natal. A gente vai sair um pouco mais cedo, por dois motivos. Primeiro porque hoje o culto vai ser à noite, né? A gente vai sair mais cedo. Primeiro porque trânsito, né? Moramos num local onde vem uma galera. Então essa época do ano já tá lotada a ilha. E aí, hoje fez um dia bonito, então muita gente foi pra praia. E muita gente vem pra cá, pra praia aqui perto, né? E aí agora, quando a gente vai descendo, tá todo mundo descendo também. E aí fica uma loucura, né? Enfim, segundo porque vai ter um café de Natal. Vai ser muito legal. Ano passado foi maravilhoso. E esse ano também será. Agora eu vou me arrumar, vou me maquiar. E já já a gente vai sair. Hoje eu coloquei um creme pra pentear. E fiz assim pra ver se faz uns cachos, umas ondulações. Vê que tem uns que faz, ó. Tentando. Só que às vezes eu não sei se eu tô forçando o cacho. Ondas, no caso. Ou se realmente o cabelo tem um quê ondulado. E tá muito calor. E eu amo o verão. Uma das coisas que eu amo no verão, né? Eu prefiro o inverno, tá? Mas uma das coisas que eu amo no verão é poder sair com o cabelo molhado. Enfim, vou me arrumar, vou me maquiar. Já tô com a pele hidratada. E agora, passar uma base. Hoje eu vou fazer um pouco mais grossa a camada de base. Eu vou ficar meio rebocada. Espalhar com o pincel. Você vê como minha pele é avermelhada, né? A coloração dessa minha base da Bruna Tavares é F50. E antes, eu tinha dito que eu não gostava muito dela, né? Mas olha, eu me adaptei.
Eu acho que minha pele que tava muito ruim, muito ressecada mesmo. Tô gostando dela. Ó, antes a minha pele ficava muito com, sei lá, uns gruminhos aqui, mas era a pele ressecada mesmo. Agora que ela tá mais hidratada, ela tá melhor. Fantasma da Ópera. Ficou bom. Só esse coisa não é apropriado. É porque o meu pincel de contorno eu tô usando pra blush, então já tá meio rosa, né? Quero começar a dar uma olhada pra como é que a galera tá se maquiando, sabe? Quais são as mudanças, assim, em relação à maquiagem hoje em dia. A gente fazer uma automaquiagem que seja delicada do jeito que eu gosto, mas que seja legal. Com blush pra dar um efeito que fui pra praia e fiquei bronzeado, sabe? Iluminador. Passando com o dedo mesmo. E nos cantinhos internos do olho. Eu amo esse efeitozinho. E eu passo com o dedo mesmo. Mostrando aqui com uma luz melhor. Estou assim. Falta só o batom. Colocar um batom mais vermelho, eu acho. Esperar o cabelo secar também, acho que vai ficar melhor cabelo seco. Mas nesse calor que tá, daqui a pouco seca. E aí, vocês gostaram da minha maquiagem pro Natal? Quando tiver lá na igreja, eu me filmo também um pouco melhor. Cabelo já seco. E os cachos no abemos. Mas pelo menos fica, sei lá, mais armadozinho, mais bagunçadinho. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Como uma boa sonhadora, eu amo planejar. E eu sempre preciso ficar muito com o pé no chão, porque senão eu viajo, sabe? Esse é o desafio da minha vida. Tenho muitas ideias, muitos planos, muitos sonhos. Preciso colocar o pé no chão. Gente, minha penteadinha tá engraçada, né? Com a tripinha. Mas eu amo. Eu amei. Mudei de assunto, nada a ver. Mas enfim, como vocês viram, hoje acordei e comecei o meu planejamento. Porque comecei. Eu gosto que seja uma coisa bem tranquila, sabe? Porque às vezes a gente vai lembrando de coisas, às vezes a gente vai reavaliando outras. Então, o que foi que eu fiz hoje? Eu acordei, eu tinha separado um texto para meditar, que é o Salmo 139, que é um texto que eu amo muito. E eu amo muito lembrar da soberania de Deus. Lembrar que é Ele que é onisciente e onipotente, e não eu. E muitas vezes, quando a gente fala sobre viver a nossa vida, sobre planejar, sobre setar tarefas, né? Às vezes a gente acha que a gente é onipresente
ou melhor, que a gente é onipresente, que a gente é onisciente, que a gente sabe tudo, que a gente pode fazer tudo, que a gente vai estar em vários lugares ao mesmo tempo, a gente coloca várias coisas na nossa lista de tarefas, coisas que a gente não vai conseguir fazer, mas a gente acha que a gente tem que conseguir fazer. Então, lembrar que é Ele quem conhece nosso coração, lembrar que foi Ele quem nos criou, lembrar que foi Ele quem nos teceu no ventre da nossa mãe, que é Ele quem sabe o nosso sentar e o nosso levantar, que é Ele quem conhece tudo da nossa vida. Isso faz com que a gente realmente, sabe, dar um passo atrás e dizer, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo sozinha. E uma das coisas que eu gosto muito nesse salmo, né, além dessa questão de lembrar da soberania de Deus, é que é uma oração de entrega. Senhor, sonda-me. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Então, antes da gente planejar, né, você pode ter um outro versículo, um outro texto, mas antes de planejar eu quis relembrar esse texto, eu quis relembrar o meu coração essas verdades. A gente tem uma cigarra aqui que deve estar bem alta aí, porque está bem alta aqui. Ela está elétrica. Então, antes da gente criar planos, sabe, da gente começar um novo ano, começar um novo ciclo, a gente pode entregar isso ao Senhor e pedir para que Ele nos oriente, para que Ele avalie o nosso coração e nos ajude a enxergar como Ele nos enxerga, sabe? Dele nos mostrar muitas vezes como nós estamos sendo tolas em querer abraçar o mundo, em querer viver como se o amor dele por nós dependesse da nossa produtividade, ou a gente não fazer faz com que Ele não nos ame, com que Ele não nos abençoe, sabe? Então, e também em relação a outras pessoas, né? A gente vive muitas vezes, mesmo que a gente diga que não, mas as nossas ações, os nossos hábitos, muitas vezes mostram que nós vivemos orientados para tarefas, nós vivemos orientados para a produtividade, porque achamos que isso vai nos trazer valor. Mas lembrar que o Senhor nos amou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor escreveu todos os nossos dias muito antes da gente existir. Isso nos traz consolo, pelo menos traz consolo ao meu coração. Traz consolo ao seu, minha cis. Então, o que eu fiz hoje de manhã foi ter esse momento com o Senhor, tive um momento de silêncio, um momento de oração, um momento de meditação e oração. Então, eu tive esse momento inicial e depois eu tive um momento de escrever no meu diário. Já estou no novo diário. E aí, nesse diário, eu comecei a escrever coisas que eu sei que eu falhei nesse ano 2025, coisas que eu sei que o Senhor está me chamando a fazer, não só em 2026, mas durante a minha vida que eu tenho falhado. E eu coloquei aqui, falei que o Salmo 139 falou meu coração nessa manhã, então o que eu pedi para o Senhor, eu registrei aqui. E aí, por exemplo, uma coisa que eu escrevi aqui, falei assim, uma coisa que tem acontecido comigo é que tenho ficado ansiosa, tenho estado sobrecarregada, e eu creio que o Senhor me chama para um tempo de descanso, um descanso nele, em ouvir mais sua voz e falar mais com ele, e ter ritmos mais equilibrados. Então, essa é uma das coisas que eu tenho refletido e que eu tenho necessitado. Em 2025, foi uma coisa que eu tentei trabalhar bastante, e graças a Deus eu tive bons passos em relação a descanso, em relação a, né, estar sempre lotado de coisa. Eu falei pra vocês no ano passado que eu precisei abrir mão de algumas coisas, só que outras entraram no lugar. Então, a nossa vida é assim, né? Sempre se tirar e colocar, e se reajustar. Então, é o que eu sempre falo pra vocês aqui sobre o planejar, né? Sobre a gente planejar o nosso mês, planejar o nosso ano, planejar a nossa semana. A gente testa e a gente reflete, a gente tá sempre nesse movimento de reajuste, de ver, tá, ok, isso tá funcionando, isso não tá. Tá, ok, olha, eu tinha me colocado pra fazer isso, mas eu tô fazendo aquilo, então vou, recalculo a rota e vou novamente. Tem uma música do João Manu que eu gosto muito, o nome dela, se eu não me engano, é Silêncio. Se não for, eu vou deixar aqui qual é o nome dela mesmo. É porque tem duas que eu gosto muito, mas eu não sei se eu tô atrapalhando. Uma é Simplicidade, outra é Silêncio. Mas eu acho que é essa Silêncio mesmo. Tem uma parte que ele fala assim, que diz a minha alma que ela sofre porque não descansa. E eu tenho vivido muito isso, assim, de algumas coisas da minha vida que eu gostaria que já tivessem acontecido e que não aconteceram, e aí a gente sofre, a gente fica ansiosa, a gente fica desorientada muitas vezes, porque a gente gostaria que as coisas fossem do nosso jeito. E eu tenho aprendido do Senhor, assim, que eu preciso confiar nele. Então, descansar envolve confiança, envolve eu entender, não só racionalmente, porque isso eu sei, mas que eu possa realmente crer com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, de que Deus é soberano, sobre tudo, e que Ele se importa comigo, que Ele ama a mim. E
Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. E eu preciso crer e viver isso. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso descansar nessas verdades? É expondo mais o meu coração a quem Ele é, a sua beleza, a sua glória, as suas verdades, sabe? Então, eu tenho sentido esse despertar do Senhor, esse chamado do Senhor para desenvolver mais isso, sabe? Para que eu realmente gaste mais tempo. Não simplesmente o tempo ali do meu devocional, né? Da minha manhã, mas que eu possa ter mais tempo de oração, ter mais tempo de meditação, de ler coisas para mim, assim, para que eu possa crescer, não para criar conteúdo, sabe? Essa é uma das dores que eu acho que as pessoas não falam muito sobre a criação de conteúdo, é que às vezes a nossa mente fica muito condicionada a criar. Então, tipo, tô lendo um livro e já fico pensando o que eu posso criar de conteúdo sobre aquele assunto. E isso não é saudável, sabe? Então eu quero ter momentos mais assim de, ok, eu tô querendo aprender do Senhor. E claro, é óbvio que em algum momento isso vai ser ensinado, não só para pessoas na internet, mas para as pessoas que eu tô caminhando, para amigas, né, de estar conversando sobre coisas que o Senhor tem me ensinado. Mas antes, precisa ser maturado no meu coração. O Espírito Santo precisa, sabe, fazer aquele processo primeiro no meu coração, antes de eu querer sair falando sobre. Então eu tenho sido confrontada nesse sentido. E é uma coisa que eu preciso fazer para agora. Começar já. E então essa vai ser um grande objetivo do meu ano, assim, que talvez vai direcionar todas as outras coisas. Eu preciso descansar o meu coração no Senhor. E isso traz um descanso na minha vida, sabe? O objetivo é que, não o objetivo, mas o esperado, como consequência do meu coração descansar no Senhor, o meu corpo também descanse. Eu não fique correndo atrás de coisas. Eu não fique querendo fazer as coisas na força do meu braço. Enfim, então eu anotei essas coisas. Eu anotei aqui também coisas que eu preciso dar mais atenção nesse meu ano. Então, coloquei isso, né, de alimentar mais a minha mente e meu coração com as verdades sobre quem Cristo é, que eu quero amá-lo mais. Cuidar do meu corpo e da minha mente, para que eu tenha um corpo mais funcional e descansado. Essas são as 2 prioridades para o meu ano. E aí eu coloquei outras áreas também aqui, como desenvolver a minha empresa, ser intencional em tempos de hobbies. Esse ano eu quero fazer cerâmica. Já comecei, na verdade, né? Mas cerâmica, da oficina que eu fiz no último vlog, que eu quero comprar argila, eu quero começar a fazer, vou aos pouquinhos, mas eu quero começar a fazer cerâmica. E acho que vai ser bem gostoso. É um plano, né? Mas enquanto eu não faço cerâmica, eu tenho aqui a cerâmica fria, pintura e talvez tentar bordado também. Porque o que acontece com hobbies, né? Eu quero ter uma cartela melhor, porque assim, às vezes a gente tá pintando, só que aí você tem que pegar a tela, você tem que pegar várias tintas, você tem que pegar pincel, você tem que pegar água, você tem que pegar inspiração, sabe? Muitas coisas. Às vezes eu só queria assim, peguei, que nem um celular, sabe? Que a gente só pega e usa. Então eu queria também opções mais práticas. Então talvez o bordado, talvez voltar a fazer macramê. Tenho pensado sobre isso, claro que não é uma regra assim, mas é legal ter uma cartela de hobby, sabe? Porque a ideia de hobby não é você ser super especialista em algo, mas você tá ali, passar tempo, você estar presente ali no que você está fazendo e parar de gastar tanto tempo em telas. Então, veremos. Sabe uma coisa que eu tenho pensado em comprar? Caça-palavras. Sim, uma senhora. Porque é uma coisa que eu vou pegar e fazer. Aí eu tenho, no tablet eu tenho um joguinho de caça-palavras, né? Só que eu não quero estar pegando uma tela pra fazer, sabe? Quero papelzinho ali e fazer. Então eu tenho pensado em comprar um caça-palavras. Me cobrem. Me cobrem. Enfim, então eu fui colocando aqui, tem mais algumas coisas de estudo, do Mulheres Sob Graça, daqui do YouTube também. Isso aqui eu só joguei, tá? Eu escrevi aqui. Esse primeiro momento eu só joguei coisas no meu diário e talvez eu ainda reveja aqui, talvez eu lembre de outras coisas e eu vou jogando. E aí, o que eu fiz também hoje, depois desse momento, eu fui rever o meu planner desse ano. Voltei lá nas minhas metas do início do ano. Então, olhei aqui as minhas metas, as metas que eu cumpri, as metas que eu não cumpri, as metas que eu dei alguns passos, mas não consegui realmente finalizar. Metas que vão para 2026, outras que não fazem mais sentido. Então, sabe, ter esse momento de olhar para o que passou, de olhar para lá o início do outro ano, melhor, o final do outro ano, o que foi que eu me propus a fazer, que eu cumpri, que eu não cumpri,
esse momento é muito importante, porque eu acho muito estranho que todo ano a gente tenha coisas totalmente diferentes, sabe? Talvez a gente esteja muito confusa. Então, se eu, por exemplo, aqui, né, eu fiz o meu, em 2025, eu fiz os meus 5 andares de prioridade, que tem vários vídeos aqui que eu já menciono isso, que foi isso aqui, então, onde eu estruturei qual é a minha missão, que é glorificar a Deus em tudo que eu faço, os meus chamados, os objetivos de longo prazo. Imagine se todo ano eu descobrir, eu mudar aqui os meus chamados. Todo ano eu mudar aqui o que é que eu quero pra minha vida. É normal que aconteça, por exemplo, me tornei esposa, entrou um novo aspecto da minha vida. Me tornei mãe, entrou um novo aspecto da minha vida. Então, ter esses acréscimos na vida, né? Ou, eu sou estudante, daqui a pouco eu me formei e não sou mais estudante. Então, eu retiro se bem que a gente estuda a vida toda, né? Mas, tipo, está na faculdade, sair da faculdade, saiu uma área, um chamado ali da sua vida. Talvez agora entre um outro, você entra no mercado de trabalho. Sabe? Isso é normal. Mas, muitas vezes, acontece de todo ano você tem coisas, novas metas, novos planos totalmente diferentes do que foi nos anos anteriores. Todo ano é totalmente diferente. Então você precisa avaliar isso diante do Senhor. Você precisa colocar a sua vida diante do Senhor. Por que será que você está tão confusa? Por que será que você está querendo tantas coisas? Será que você não está querendo abraçar o mundo? Será que você não está fugindo daquilo que o Senhor realmente te chamou para fazer? Então, esse é o momento da gente reavaliar, esse é o momento da gente olhar para o que a gente tem se proposto a fazer. Será que realmente faz sentido? Será que é algo realmente que vai glorificar a Deus? Será que é algo realmente que faz sentido na minha vida? Ou eu estou tentando viver a vida de outra pessoa? Sabe? Então, esse foi esse primeiro momento, de ter um tempo com o Senhor, de meditação na palavra, de oração, de escrever aquilo que o Senhor falou no meu coração, de escrever aquilo que eu tenho sentido que o Senhor tem me chamado, de escrever aquilo que eu gostaria para esse novo ano, né? E também avaliar o ano anterior. Qual vai ser o próximo passo? Primeiro, deixa eu mostrar para vocês o meu planner de 2026. Um planner da Purpose Paper. Ai, gente, eu nem acredito. Então agora tem um planner da Purpose Paper. Gente, a promoção foi muito boa. Muito boa. Promoção de Natal. De Natal não, de Black Friday. Que foi o planner. E com outro livro. Foi, acho que era 150. E o outro livro tinha vários combos. Mas o que eu quis foi a regra comum. Então a regra comum e esse planner. Só que também tava uma promoção de um livro gratuito. Que era o Guardando o Lugar. Que é um livro que eu tinha começado a ler no Pilgrim e parei. Gente, ele é muito lindo, depois eu vou mostrar pra vocês. Ou seja, foi um planner e mais 2 livros por 150. Então, foi muito bom. Meu marido que me deu presente. E ele falou que é presente de Natal, presente de aniversário, presente do ano todo. Mas, eu amei. E esse ano, então, já que eu tô com esse planner, eu vou seguir, vou testar, fazer as orientações que eles fazem aqui dentro do planner. Aí tem essa parte aqui, ó, reflexões sobre 2025. Melhores momentos, momentos mais difíceis, metas conquistadas, falhas e desafios. Uma parte meio que já está anotada aqui, né? E uma outra, depois eu vou escrever aqui com calma. E entra a parte do planejamento. Primeiro tem uma teia do propósito. Então tem a área espiritual, pessoal, social, vocacional e missional. Então, e pontuando, né? Como é que eu acho que eu tenho ido em cada uma dessas áreas. Depois tem as regras de vida. Então tem aqui pra gente setar 3 áreas principais para focar esse ano. Um versículo-chave, uma declaração de vida, quais compromissos que eu estou fazendo, né, para cumprir essa área, para melhorar, desenvolver essa área. E, por fim, tem uma área aqui de metas e sonhos. Então, eu vou preencher tudo isso aqui, mas não agora. Agora eu tenho que cuidar na vida. E depois eu venho falar com vocês, né, em outro momento. Eu venho aqui para encher isso aqui e conversar com vocês as coisas que eu tenho feito, que eu tenho pensado e que você também pode fazer. Oi, minha cis, estou finalizando já o planejamento do meu ano e depois eu vou fazer o planejamento de janeiro. É importante lembrar, tá? A gente tá fazendo o planejamento 2026, mas não podemos esquecer de planejar o mês de janeiro. Então, depois que eu finalizar aqui o meu planejamento do ano, eu já vou começar a implementar as coisas que eu quero fazer esse ano
no primeiro mês do ano, né? Já colocando algumas atribuições. No fim das contas, pra mim não vai mudar muita coisa. Lembra que eu já tinha comentado com vocês que eu tenho o meu... Como é que diz? Minha semana ideal, né? Então, algumas coisas eu vou adaptar, mas basicamente vai continuar igual. Agora eu vim pro quarto porque eu tô aqui começando Nossa, eu tô meio lerda, desculpa aí, viu? Eu tô começando a preencher no Planner e tem uma parte aqui, reflexões verdadeiras sobre 2025. Melhores momentos, momentos mais difíceis, metas conquistadas, falhas e desafios. Então eu vim aqui pro quarto fazer isso aqui, tranquilinha, se o tá lá assistindo. E eu já comecei a anotar, lembra que eu falei pra vocês que eu tava escrevendo meu diário? Então eu já comecei a anotar algumas coisas aqui, de metas conquistadas, desafios e falhas. E então eu vou passar pro Planner e também fazer esse dos melhores momentos e momentos mais difíceis. E aí essa parte eu não vou compartilhar com vocês, a parte dos melhores momentos e momentos mais difíceis. Tô pensando aqui, tiveram muitos bons momentos, mas às vezes é difícil, né, eleger assim, tipo, quais foram os melhores momentos, porque esse ano não teve nada assim muito fora do comum, né? Mas eu sou muito grata a Deus, justamente pelos dias comuns, pelo caminhar, pela saúde, pelo meu casamento, pela vida da minha família, pela nossa vida. Por a gente estar caminhando e se desenvolvendo e crescendo à luz de Cristo, e falhando e se reconciliando e perdoando e sendo perdoado. Então é difícil colocar aqui, né, em algumas linhas apenas, porque isso vai muito além, assim, de ter grandes conquistas, de viver grandes momentos, mas de viver o extraordinário de Deus, né, em meio à nossa vida ordinária. Mas, compartilhando um pouco com vocês de metas feitas e falhadas. Sério, gente, é porque já é quase 11 horas da noite. Meu processador tá lento. E não sei se vocês perceberam, mas eu tô com o olho meio coisado e também tô meio rouca. Então, isso piora ainda mais. Eu tive uma infecção aqui, ó, tá vendo? Aqui que tem uma espinha, eu fui espremer. Vocês não têm noção de como tava meu olho, tava assim, ó. Isso aqui tudo inchado, tudo inchado. Hoje, graças a Deus, deu uma boa melhora. Ó, já tá até aberto. Mas você vê que aqui tá mais escurinho e aqui tá meio vermelho, ó. Tá ainda um pouquinho inchado. Não sei se dá pra ver quando eu fecho o olho. Enfim, então, só pra dizer que meu processador tá lento. Mas eu anotei aqui de metas conquistadas, né? Vou compartilhar algumas com vocês. Como, por exemplo, uma das metas era cuidar do meu corpo. E vai ser uma meta 2026 também, porque, né? Uma meta pra vida. E aí, uma parte dessa meta era ir pra academia e correr 5 km. Essa eu falhei miseravelmente. Mas a de ir pra academia certinho esse ano foi um ano muito bom. Eu compartilhei com vocês, né, que em novembro simplesmente, né, assim, chutei o balde e aí não fui pra academia. Mas, pensa, eu fui o ano todo certinho, assim, claro, teve semanas que eu não fui, tava doente, sabe, mas o único tempo que eu fiquei realmente sem ir foi agora, esse mês de novembro, e já voltei, né, falei pra vocês que já ia voltar, que não ia esperar 2026, enfim, e tamo aí, mas eu não consegui correr os 5 km, não treinei o bastante, na verdade, e eu ainda preciso investigar um pouco se eu posso correr, por causa da endometriose, impacto. Eu ouvi que não é muito bom, mas eu preciso investigar. Quero conversar com algum médico sobre, né? Não ficar ouvindo o que fala na internet. Mas acabou que ficou meio que em stand-by essa meta aí. Ou seja, não foi cumprida. Mas eu considero cumprida, né? De conseguir ir pra academia com regularidade. O ano todo, graças a Deus. Um outro plano era... Uma outra meta era começar em um novo trabalho, né? Sair da minha zona de conforto. E eu saí, comecei uma nova área e dei bons passos nessa área, consegui novos clientes, fiz casamentos, fiz aniversário,
fiz para redes sociais de cliente, de uma só, né? Mas eu considero como, assim, uma meta conquistada mesmo, de comecei e estou caminhando aí com a graça de Deus. Uma outra coisa também, uma outra meta, compartilhar com vocês é que eu melhorei na organização das tarefas de casa. Eu falei pra vocês que estava bem estabelecido, né? Fui falando aí nos planejamentos mensais e graças a Deus isso tá bem melhor. Como eu tenho compartilhado com vocês, claro que uma coisa ali, outra cá, mas no geral ficou uma coisa bem organizada, de eu ter o dia certinho pra cada coisa, de eu conseguir cumprir essas coisas. E estou indo para o ano 2026 feliz nesse quesito. E tem outras metas também conquistadas, graças a Deus, que são mais pessoais e eu não estarei compartilhando. Desafios e falhas. Eu coloquei a minha alimentação, que ainda é um grande desafio para mim, e eu falei muito também em relação a isso, de estar comendo aquilo que eu não posso comer. O uso de telas, comentei várias vezes esse ano, o quão ter começado no meu trabalho novo foi algo muito bom e positivo e maravilhoso, mas por outro lado, me desregulou todo em relação aos bons passos que eu já estava dando, que eu já tinha dado sobre, né, as telas, ficar nas redes sociais. E então eu acabei retrocedendo um pouco e eu não consegui cumprir o meu plano de usar as telas de uma forma mais equilibrada, sabe? E então vou para 2026 com essa meta novamente, agora com algumas outras estratégias, mas vamos aí, com a graça de Deus. Vou compartilhar também com vocês um pouco sobre isso. Outras coisas que eu falhei também foi no Menina Sob Graça. Teve algumas falhas de passar vários tempos sem produzir conteúdo, sem planejar o conteúdo. Uma meta também muito, tô olhando aqui no meu outro planner, que eu acabei não anotando aqui, foi em relação ao clube de leitura. Foi de aumentar o faturamento, né, no clube de leitura, que a gente pudesse alcançar mais pessoas. E isso aconteceu, graças a Deus. Não como eu gostaria, mas tiveram novas meninas entrando e participando, isso é maravilhoso. E também a gente pôde, né, com esse dinheiro que vai entrando, estar investindo no meninos, produzindo novas coisas. E tem novidades para esse ano 2026, depois eu conto para vocês. Já preenchi as minhas reflexões verdadeiras sobre 2025, já fiz a minha teia do propósito e agora eu vou fazer as regras de vida, que basicamente são: eu vou escolher 3 áreas para eu dar uma maior atenção, e é legal que vem os adesivos, ó. Então já tiro aqui os adesivos, coloco, aí tem sugestões de versículos. E você pode também usar outros versículos, obviamente, né? Só que aí não vai ter o adesivo. É só escrever ali. Finalizei o meu planejamento de 2026, preenchi aqui o meu planner. E agora eu vou falar um pouco pra vocês, recapitulando o que eu já falei aqui no vídeo, pra dar dica pra vocês, né, caso você tenha dúvida, caso você tenha dificuldade em planejar o seu ano. Então a primeira coisa, recapitulando o que eu já falei lá atrás, é a gente separar um momento e meditar na palavra de Deus. Separe um texto que você sabe que fala muito ao seu coração, sobre, né, a sua vida, sobre os seus objetivos, sobre o seu próprio coração, ou sobre o caráter de Deus. Eu meditei no Salmo 139, se você quiser também meditar nesse Salmo.
também é uma boa, é um salmo que fala sobre a nossa vida, os nossos dias, à luz da soberania de Deus. E esse é um dos meus salmos preferidos, se não o preferido. E para mim foi muito precioso poder começar esse momento de planejamento meditando nesse texto. Ore ao Senhor, tanto à luz desse texto que você meditou, como colocando dentro dele os seus planos, os seus sonhos, pedindo a orientação dele para você planejar esse ano e que ele infunda no seu coração a certeza de que você está fazendo esse planejamento, mas que sabe que os planos dele são melhores e mais altos do que os seus, de que a gente faz esse planejamento como alguém que busca a sabedoria, busca viver de uma forma sábia, de uma forma que honra a Deus, mas que a gente sabe que no fim das contas é o Senhor quem tem a última palavra, né? A gente acaba sendo previdente, né? Isso da gente planejar é importante, é sábio, é a gente ser previdente, mas a gente sabe que muitas vezes os nossos planos, né, a gente planeja uma coisa e o Senhor faz outra completamente diferente, e glória a Ele por isso. E aí depois você vai analisar como foi o seu ano 2025, reveja as metas que você colocou, caso você tenha feito isso, se você as cumpriu, se você não cumpriu, por que você não cumpriu. Eu falei pra vocês que eu anotei no meu diário, né, eu fiz essa reflexão no diário e coloquei aqui as metas que eu cumpri, as metas que eu não cumpri, as dificuldades que eu tive esse ano, as falhas, né, que eu tive e aquilo que eu quero para o próximo ano. Então, depois desse momento de refletir, você começa a olhar para o futuro, né, a olhar adiante. E aí, esse ano, como eu tenho falado pra vocês, eu usei como base o que tem no meu planner da Purpose Paper. E vocês podem se inspirar nisso também, né? Caso você não tenha uma forma de planejamento bem definida, você pode usar isso daqui. No planner também tem esse momento de analisar o seu ano com essa teia do propósito que eu tenho mostrado pra vocês. Então eu preenchi aqui, dei as pontuações para cada um. Você pode fazer da roda da vida, você pode personalizar a sua própria roda da vida, como é o caso daqui da teia do propósito, que é personalizada, né? E aí, aqui a gente tem... Gente, tô rouca. Essas regras da vida. O que baseia essas regras da vida? Eu preenchi aqui. Tem as áreas. São 3 áreas, né, para você escolher para dar uma maior atenção. Então eu escolhi a área espiritual, pessoal e vocacional. E aí, para cada uma dessas áreas, você escolhe um versículo-chave que vai te guiar nessa área, né? Vai dar o porquê. Basicamente é isso. Então, por exemplo, aqui na minha área espiritual, eu usei aqui um dos versículos que eles sugeriram, né? Eu mostrei pra vocês a cartelinha de adesivos que vem ali com os adesivinhos. E um deles foi Mateus 11, 28 ao 30, que é o texto que diz, Jesus falando, né? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eu usei esse texto pra basear minha declaração de vida, porque lembra que eu falei pra vocês que um dos grandes objetivos pra mim, um dos grandes chamados, né? Um dos grandes... Como é que eu poderia colocar? Uma das grandes inquietações que acredito que o Senhor colocou no meu coração para esse ano é descanso, né? Que eu possa descansar. E já falei, mas eu vou me repetir aqui, tá? Que não é só sobre descansar, parar e ter lazer, isso também é importante, mas principalmente um descanso que vem do coração, um descanso nele, no seu caráter, na sua fidelidade, no seu amor. Confiar mais nele, sabe? Então, achei perfeito esse texto, e é um dos meus preferidos, estavam aqui. E um outro texto que eu gosto muito, e aí eu coloquei aqui a lápis, ou a caneta mesmo, botei mais, 2 Coríntios 3:18, que é aquele texto que diz, né, que nós, com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus e somos transformados de glória em glória, alguma coisa do tipo. E aí, então, esses 2 versículos vão me guiar nessa área. E aí tem aqui a área, a parte, né, para declaração de vida. Então eu escrevo o que é que eu vou fazer esse ano, o que é que eu quero fazer esse ano com base nesses versículos. Então vou compartilhar com vocês que eu coloquei, né? Eu botei: correrei para o meu Senhor nos dias bons ou maus, alimentarei a minha alma e mente da verdade de quem Ele é. Então me baseei nesses versículos para fazer uma declaração de vida para essa área. E aí eu coloquei compromissos. E aí, tipo, os compromissos, eu tô usando aqui como base o modelo que eles colocam aqui atrás, né? Que é tipo, a declaração de vida você fala o que você fará. Então, por exemplo, eu coloquei aqui: correrei para o meu Senhor. Tarará. E nos compromissos, sempre no infinitivo, sabe? Tipo, descansar no caráter de Cristo quando o medo vier, expor minha mente à palavra dia após dia, tornar a oração um hábito em minha vida. Então foram coisas que eu coloquei aqui como compromissos. Eu já tenho compartilhado para vocês várias vezes, né? Como eu desejo orar mais. E um livro, que já vou mostrar para vocês, um compromisso que ele coloca pra gente fazer é orar 3 vezes no dia, de joelhos. Nem sempre a gente vai poder orar de joelhos, né? Mas de separar intencionalmente aquele momento. Não sei vocês, né? Mas a verdade, acredito que sim, né? A gente como cristão, a gente tá, querendo ou não, a todo momento conversando com Deus. Pelo menos é o esperado, né? De estar ali lavando os pratos, então a gente lembra de alguma coisa. Acontece alguma coisa ruim, a gente eleva as nossas orações ao Senhor. Então, sabe, isso de estar ali orando enquanto a gente tá vivendo, né? O orar é sem cessar. Mas também eu quero ser mais intencional nisso.
sabe? Então, nesse livro, ele dá essa sugestão de fazer 3 vezes ao dia, ao acordar, no meio-dia e antes de dormir. De a gente separar um momento, de se colocar de joelhos e orar. Não precisa ser grandes orações, mas de ter ali como um hábito, de dizer assim, eu quero estar diante do Senhor, eu quero colocar, sabe? Como os nossos hábitos nos moldam, a gente já sabe disso, a gente já falou sobre isso aqui, então por que não ser intencional no que diz respeito à oração, sabe? Da gente tá ali, ó, eu quero viver aos pés de Cristo, eu quero viver colocando diante dele a minha vida, os meus amores, os meus temores, as minhas ansiedades, os meus planos, enfim, né, já tô me delongando aqui. Aí a segunda área foi a área pessoal que eu coloquei, e aí o texto base foi 1 Coríntios 6, 19 a 20, que é aquele texto que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tarará. E aí eu botei uma declaração de vida dizendo, sabendo que o meu corpo é templo do Espírito, cuidarei do meu corpo de forma intencional e integral. E aí eu coloquei alguns compromissos aqui, né? A terceira área é vocacional, o versículo-chave Colossenses 3, 23, que é aquele, né, de que esse é 1 Coríntios, que é aquele que diz que tudo que façamos de todo coração, como para o Senhor, porque é ao Senhor que servimos, né, e não a homens. E aí eu coloquei, farei meu trabalho, seja no lar ou fora, com maestria, sabendo que eu faço para o Senhor e não para homens. E aí depois eu setei metas e sonhos. Então eu coloquei aqui, vou compartilhar só algumas metas também. Algumas são bem pessoais e também para não me delongar muito eu vou citar, sei lá, 2 metas de cada área. Espiritual e missional, eu coloquei ainda o estudo da teologia, né? Então setei aqui quantas vezes por semana eu vou estudar teologia. Aí eu coloquei aqui essa meta do orar que eu tenho falado para vocês. Orar intencionalmente ao acordar, meio-dia e antes de dormir. Na área pessoal, me alimentar com equilíbrio. Então eu tenho buscado ajuda já, né, em relação à alimentação e eu quero, mais uma vez, tentar, né, tirar esses alimentos que eu não posso me alimentar e inserir ainda mais alimentos saudáveis e nutritivos. Coloquei uma vez na semana, ser intencional em praticar algum hobby. Já tô falando 3, né? Mas uma das coisas que eu quero pra esse ano é reduzir meu tempo de tela, né? De novo, e algumas coisas que eu vou fazer esse ano vou voltar a ter o meu hora de colocar o celular pra dormir e hora de colocar ele pra acordar, sabe? E ele vai dormir antes de mim e vai acordar depois de mim, né? Essa é um princípio que o Andy Crouch fala no livro Sabedoria para Minha Família. Então, eu já estava fazendo isso, mas esse ano meio que desandou, então eu quero voltar a fazer isso. Já ajustei as configurações do meu celular. Eu olhei pra cá, meu celular aqui. Já ajustei as configurações do meu celular, já para ele fechar tudo às 9 horas da noite e só abrir às 9 da manhã. Então, é basicamente isso que eu quero em relação ao meu tempo de trabalho e meu tempo de lazer no celular entre esse período, né? E aí, uma outra coisa que eu vou fazer esse ano é colocar, né, eu já fico aos domingos off, e agora eu vou adicionar um outro dia, que é no meio da semana. Então, o que é que eu vou fazer? Então, tá, domingo eu tô sem redes sociais, na segunda eu volto só depois das 9 da manhã. Ainda tô pensando se na segunda eu volto também a fazer aquilo de voltar só depois do meio-dia. Nossa, gente, sério, é muito bom. Só que eu acho que eu já tô meio... Esses últimos dias do ano, se você me acompanha lá no Instagram, você sabe que eu tô sumindo. Por quê? Porque eu já tô meio off lá. Esse ano, não sei se eu vou conseguir fazer o mês detox, mas eu já tô fazendo isso, em não tá entrando nas redes sociais, de forma intencional mesmo. Também pra meu marido tá de férias, então a gente tá mais junto, então tô deixando o celular de lado, graças a Deus. E já tem sido muito bom pra mim. Então, sabe, não sei se vai realmente necessitar ficar totalmente off, até porque eu vou lançar o novo clube de leitura, que vai começar agora em janeiro, né? Vai ser muito legal. Vou deixar aqui abaixo já o link para vocês darem uma olhada. Vai ser agora por assinatura e todos os meses vão ter atividades. Então agora em janeiro mesmo a gente vai ter uma aula de... Como é que diz? Desse livro... Já vou mostrar para vocês, né? Uma Regra Comum, que foi um dos livros que... Nossa! Foi esse livro que eu falei para vocês sobre o orar intencionalmente ao acordar, meio e dormir. Então é desse livro aqui. E, nossa, maravilhoso esse livro. Então, o primeiro acontecimento de janeiro é essa aula com esse livro. E vai ter um desafio pro ano. Então, se você quiser participar, se você quiser conhecer um pouco sobre essa regra comum, quem sabe você também não entra lá na nossa comunidade, que agora vai ser uma comunidade. Vai ser muito legal, tô muito ansiosa pra dar esse passo lá no Mulheres. Eu falei no Meninas, né? Lá no Mulheres. E espero que você esteja lá também com a gente. Aí vai ter um mês, vai ser aula sobre um livro. Outro mês vão ser devocionais semanais e outro mês vai ser o clube de leitura. Então vai ficar oscilando em relação a isso. Sendo que esse ano a gente tem um tema, que é ordenar a nossa vida e os nossos afetos diante de Cristo. Então vamos falar muito sobre organização de tempo, organização do coração, sobre idolatria, sobre presença, sobre intencionalidade. Vai ser muito legal. E tá conectado ao que eu quero pra mim esse ano. Então vai ser muito legal poder estar junto com as meninas, estar, né, estudando e ensinando sobre isso. Vai ser muito bom.
Então, no social, eu coloquei aqui sobre conhecer novos lugares em Floripa. E eu quero muito, gente, ser muito intencional em conhecer pessoas novas. Quando eu fiz lá como é que diz? A oficina de cerâmica, eu, né, tive ali, foi meio rápido, mas foi muito legal. Eu pude conversar ali, tinha um casal de amigos ali, né, e eu pude conversar com eles, conversei também com a professora, que nossa, é um povo totalmente diferente, né, ela tipo, super alternativa, assim, essa professora, o casal ali falando sobre bebidas, assim, um povo que não teme a Cristo, né, e eu quero muito poder, se o Senhor me der essas oportunidades, né, de conhecer mais pessoas, de conviver, de ser luz, sabe, aqui nessa cidade. E eu acabo ficando muito em uma bolha, só com pessoas que são cristãs, né? É importante que a gente tenha amigos, que a gente tenha, assim, aquela base de amizades e relacionamentos com pessoas que vão nos ajudar na caminhada, mas também é importante que a gente exerça, né, o ID mesmo do Senhor, enquanto a gente vai andando, enquanto a gente vai indo, enquanto a gente vai vivendo a nossa vida. Então, como eu não estudo, eu não trabalho, assim, né, em um local todos os dias e não tenho essa oportunidade de estar desenvolvendo, né, um relacionamento com colegas de trabalho ou com colegas de turma, então, quem sabe, né, essa também não é uma oportunidade. Obviamente que eu não vou ficar rolezeira, né, de estar por aí, saindo com as amigas solteiras e tal, não é isso. Mas de estar nesses ambientes culturais que eu gosto e quem sabe, né, o Senhor dá a graça de eu poder testemunhar sobre ele nesses lugares. E coloquei outras aqui sociais, em relação a relacionamento conjugal, em relação a relacionamento com pessoas na minha igreja, e também vocacional. Eu coloquei aqui sobre posts, né, que eu preciso ser mais presente ali no meu Insta do Storymaker, também no do Meninas Sob Graça, então eu já tenho um planejamento para cada um deles. Também prospecção de clientes, eu já tenho um plano a seguir agora, já em janeiro. Aqui no YouTube, já contando pra vocês, a gente vai ter 2 vídeos por mês. Então vamos tentar começar assim, a cada 15 dias a gente vai ter um vídeo aqui. Vamos ver como vai indo. E, enfim, e aqui eu também coloquei alguns sonhos daqui a 3 anos, daqui a 5 e daqui a 10 anos. Foi difícil um pouco, eu tenho um negócio assim, de ficar projetando assim, um certo medo assim, sabe? Mas eu fiz aqui alguns sonhos que eu tenho, mas certo de que é o Senhor quem tem o controle sobre tudo. E por fim, eu fiz aqui, né, tem aqui uma parte do consagrando o meu ano a Deus, eu fiz uma oração ao Senhor, escrevi uma oração, né, colocando diante dele os meus sonhos, os meus desejos, falando pra ele que o meu maior desejo é desejar o que ele deseja. Parece uma confusão, mas a ideia é que muitas vezes a gente não deseja o que ele deseja, a gente deseja o que a gente quer, né? A gente tem os nossos sonhos, a gente tem os nossos desejos, mas eu quero muito poder desejar o que ele deseja pra mim. A minha vontade possa coincidir com a vontade dele e não que ele vá se adequar ao que eu quero, mas o contrário, que eu possa adequar os meus desejos e meus sonhos ao que o Senhor deseja pra mim. Então eu falei um pouco sobre isso, sobre o não dele, né, de que eu possa ter o coração contente nele, mesmo quando vem os nãos, e que eu possa realmente descansar em sua fidelidade, em sua sabedoria, porque eu sei que ele sempre sabe o que é melhor. Enfim, né? E agora só falta o planejamento do mês, que eu vou fazer depois, não vou... eu já preciso encerrar esse vídeo para editar, senão não vai dar tempo de sair antes do ano novo. Mas hoje à tarde eu já quero estar fazendo o planejamento. E aí o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, no início de janeiro tem a visão do mês. Então eu já vou setar metas para o mês. E eu amei que o planner já tem aqui, ó, metas separadas por áreas. Então eu vou olhar, né? Agora a dica para vocês. Sempre a gente olha para o que a gente quer pro ano. E a gente vai e começa a colocar algumas metas em cada mês. Então, se eu quero, sei lá, reduzir o uso do meu celular, o que é que eu preciso fazer nesse mês para que isso realmente aconteça, né? Então eu já vou colocando isso aqui no meu planejamento do mês. Se eu quero prospectar novos clientes, essa é a minha meta do mês. Então o que é que eu preciso fazer agora no mês, essa é a minha meta do ano, né? O que é que eu posso fazer agora em janeiro? Quais são as pessoas que eu já posso conversar? Então já vou colocando aqui. Se eu quero estudar teologia esse ano, o que é que eu preciso começar a fazer? Vou separar os livros que eu quero ler esse ano, vou separar quais dias eu vou fazer esse estudo, né? Como é que eu faço isso? Eu crio a minha rotina ideal. Tipo, se, por exemplo, você estuda, então você já sabe que na parte da manhã, ou da tarde, ou da noite, que é o momento de estudo, nos dias que você vai pra faculdade, vai pra, sei lá, pra escola, você tem esse período do dia pra isso, dedicado a isso. Mas você quer, sei lá, quer começar a estudar para um concurso, ou você quer começar a estudar teologia, então você vai separar dias, horários no seu dia, ou turnos do seu dia pra fazer isso. Então você vai colocar tudo isso na sua rotina ideal e vai testar fazendo isso e ajustando o que for necessário. E aí depois você vai e planeja a sua semana, as suas semanas, né? Então primeiro planeja o mês, seta as suas metas para cada mês, e aí você cria uma rotina ideal e tenta fazer essa rotina ideal durante as semanas.
beleza? É isso que eu vou fazer agora à tarde. E antes de terminar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês as minhas leituras de 2026. Como eu tinha falado pra vocês, esse ano eu quero me dedicar um pouco mais a ser mais intencional em descansar o meu coração. Então isso precisa vir também para as minhas leituras. Não só de descansar o meu coração no Senhor, como também pensar um pouco sobre como é que eu posso fazer o meu trabalho de uma forma mais descansada, de uma forma mais propositiva mesmo, sabe? Então, muitos dos livros que eu separei para esse ano tem esse quê? Vou mostrar então para vocês. Eu separei um livro por mês, mas, por exemplo, em janeiro eu tô com 2 livros para ler. Porque eu não vou terminar em janeiro, que é um livro maior, então eu vou lendo com calma, que é uma biografia, que eu gosto muito de ler biografias, nunca mais eu tinha lido, que vai ser a biografia da Amy Carmichael, escrita pela Elizabeth Elliot. Pra quem não sabe, a Amy Carmichael foi uma mulher que serviu ao Senhor, né, na Índia, cuidando de crianças, resgatando meninas do tráfico, né, não é tráfico, é tipo do abuso cerimonial. Então lá tinha uns templos que pegavam essas meninas, essas crianças, e tornavam-as como escravas sexuais. Escravas cultuais, né? Tipo, escravas sexuais cultuais. Então, vai ser muito bom ouvir e conhecer mais a história dessa mulher, uma mulher que se dedicou integralmente ao serviço do Senhor. Então, acho que vai ser muito legal. As biografias, a história dos santos, das pessoas, assim, crentes, nos inspiram e nos desafiam a viver uma vida de entrega ao Senhor, de confiança no Senhor. Então, essa vai ser uma das primeiras leituras do ano, mas, ó, ele é grossinho. Tem 400 e poucas páginas. 460 páginas por aí. 460 páginas. Então eu não vou ler só em janeiro. Eu vou lendo com calma, então vai durar aí alguns meses nessa leitura. Tem também... Eu trouxe? Ah, tá aqui, ó. Esse livro que eu já tô lendo, mas ainda não terminei, então eu vou começar 2026 ainda lendo esse livro, que é Hábitos Escravizadores, Encontrando Esperança no Poder do Evangelho. Tem sido uma leitura muito legal. Ele vai falar mais sobre vício em bebidas, mas... de forma geral, né, se aplica a qualquer outro hábito escravizador que você tenha. Tem sido muito legal e é bem prático também. Algumas coisas, assim, a gente discorda, eu pelo menos, mas tem sido muito bom e bem proveitoso e eu quero finalizar. O outro livro, que é agora para janeiro, que não tem físico, eu tenho no Pilgrim, é o livro Corpo como Palavra. Esse foi uma sugestão de uma irmã da igreja que está me acompanhando. Ela me chamou, me instigou, me desafiou a estudar um pouco mais sobre a teologia do corpo. Então ela indicou esse livro, da Karen Bomilcar, é da Mundo Cristão o livro. Esse daqui, Corpo como Palavra, uma visão bíblica sobre saúde integral. Acredito que vai ser muito bom. Em março eu vou ler Produtividade Redimida, com as meninas do Clube de Leitura, é do Alan Porto, já está aqui guardado há um tempo. Inclusive... eu tenho aqui, ó, uma dedicatória dele, que é a dedicatória dos meus amigos que me deram o livro. E aí ele teve lá na igreja, vocês lembram? Tem até vlog aqui. E aí ele assinou. Escreveu: Evelyn, seu trabalho na internet é daqueles que ajudam a minha oração, que ajuda a alinhar o coração e desacelerar. Que o Senhor sustenta a sua caminhada no ritmo da graça, para correr menos e andar mais, porque a corrida final ele já venceu. É bem isso. É bem isso que eu preciso entender. E aplicar a minha vida. Então, Produtividade Redimida em março. Em abril, vou ler Filhas Amadas, da Dani. Esse aqui, ó. Caminhando como Filhas Amadas, Dani Cadori. Em maio, vou ler com o pessoal do clube. Super ocupado, na verdade não vai ser... Ah, não, vai ser sim, uma leitura. Eu ia dizer que ia ser só uma aula, mas não, vai ser uma leitura. Livro Super Ocupado, do Kevin DeYoung. Em junho, eu vou ler... Eu joguei aqui na câmera e tá tudo... Vou ler esse livro, Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos. Ele é uma indicação do Jordan Raynor em seu livro, Redimindo Seu Tempo. Então acho que vai ser muito legal fazer essa leitura. Em julho, eu vou ler também no Pilgrim. Você consegue mudar o poder transformador de Deus para o nosso comportamento pecaminoso e nossas emoções negativas. Vai ser essa minha leitura de julho. Em agosto, eu vou ler Livre, Leve e Forte, da Luísa Nazaré. Eu já comecei a ler, gostei bastante. Eu vou começar de novo, né? Mas eu gostei bastante, ó. Livre, Leve e Forte, um caminho para se libertar do que te pesa e descobrir a leveza e a força de que você foi criada para ter. Em setembro, eu vou ler A Tríade do Tempo, Família, Trabalho e Vida. Dizem que esse livro é muito bom, então eu vou ler ele
Tava no meu planejamento para 2025 e eu não li, então tá indo para 2026. Outubro eu vou ler Guardando o Lugar. E aí eu fiquei de mostrar pra vocês, né, que foi esse livro que veio junto com o Pleno, de forma gratuita. E, gente, olha que coisa linda. É lindo o livro, tá muito bonito. Tem umas partes de reflexões, de anotações. Então, esse daqui, reflexões sobre o significado do lar. Acho que vai ser muito bom também pra mim pensar um pouco sobre isso, já que o meu lar, né, faz parte do meu trabalho, da minha vocação, o cuidado com o meu lar. E eu tenho uma família, então eu quero também me dedicar mais pra minha família, por isso o desacelerar também é importante, né? E em novembro eu vou ler Você é Aquilo que Ama, que também é aqui do Pilgrim. Como vai ser uma leitura do clube também, talvez eu compre ele físico também. Mas um dos objetivos desse ano é dar uma economizada. Então, acho que eu vou usar aqui mesmo. Mas talvez se tiver uma promoção eu possa comprar. Então, Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito. Esse livro vai falar um pouco sobre idolatria, vai falar sobre os hábitos de nos formarem. Acho que vai ser muito legal também e poder ler com as meninas. E pra finalizar o ano, eu vou ler esse livro, Viciados em Si Mesmo, Como a Esperança no Céu nos Liberta do Egoísmo. Esse é um livro também que eu já tinha dado uma folheada, já lido algumas páginas, mas agora eu vou reler, né? Ler do começo e vai ser a minha leitura de dezembro. E eu vi aqui que eu pulei um mês, que é fevereiro, que é um mês que eu vou reler Manso e Humilde. Vai ser a terceira leitura. Eu li uma vez, depois eu li com um clube de leitura, e agora eu vou ler sozinha, pra mim, precisando refletir mais sobre o coração de Cristo. Então acho que vai ser muito bom, vai ser um livrinho conforto, sabe? E é isso, essas serão as minhas leituras para 2025. Coloquei apenas um livro por mês, porque se forem surgindo outros livros e eu estiver indo bem nas minhas leituras, eu posso adicionar outros livros, mas essa é a ideia. E tem esse daqui também. Eu falei também que uma das metas do meu ano, né, é voltar a estudar inglês, retomar o estudo inglês, que até um pouco mais da metade do ano estava indo bem, mas aí chegou da metade do segundo semestre, e aí eu acabei abandonando, mas estamos aqui de novo, pegando balde de volta e voltando para o estudo inglês. E aí, enquanto eu estiver, né, durante esse ano estudando inglês, eu quero ler esse livro até o final do ano. Essa é a meta, porque é um livro em inglês e ainda falando da Trindade, então não vai ser fácil. Mas vou colocar como um desafio para mim poder conseguir ler esse livro durante esse ano 2026. O vídeo ficou gigante, né? Já sei, espero muito que você tenha conseguido chegar até aqui o final, resistido. E tenha sido abençoada de alguma forma, espero que de alguma forma eu tenha te ajudado a planejar, a pensar nesse ano 2026. E eu também quero muito agradecer a vocês por estarem aqui, por resistirem, persistirem até o final e me acompanharem mais um ano, para esses que são antigas e as que chegaram esse ano. Espero que vocês também venham comigo em mais um ano. Esse ano um pouco menos, né, frequência aqui no canal, mas continuarei por aqui firme. Eu já entendi que é uma coisa que não tem como eu me dedicar tanto como eu gostaria, porque, como eu já falei pra vocês, não é uma coisa que, né, eu posso viver disso, assim, entre aspas. Então, eu meio que desisti, abandonei, assim, o meu sonho de um dia gerar uma renda significativa daqui, sabe? Pode ser que um dia aconteça, mas esse não vai ser mais o meu alvo, o meu grande objetivo, assim, pra alcançar. Então, eu quero continuar fazendo isso aqui porque eu gosto de estar caminhando com vocês e estar compartilhando, né, aquilo que o Senhor tem me ensinado. E de forma nenhuma isso aqui é para ser algo tipo eu de cima e vocês de baixo, sabe? Eu ensinando e vocês aprendendo. É para ser mais uma caminhada mesmo, onde a gente vai dividindo as nossas lutas, as nossas alegrias, os nossos aprendizados. E eu louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês, por essa troca nos comentários, vocês muitas vezes compartilhando as dificuldades de vocês, abraçando, né, me abraçando em momentos de vulnerabilidade, e eu louvo muito a Deus por isso, por a gente ter essa comunidade, mesmo que pequena, mas muito importante pra mim. Eu amo muito vocês, amo muito poder estar caminhando de alguma forma com vocês, tá bom? Um cheiro, que Deus abençoe e te faça ainda mais parecida com Ele nesse novo ano. E conta comigo no que eu puder ajudar. Um cheiro e até mais.